Leitura de livros com Simone. Como calar o acusador. Olá, pessoal! Eu novamente. Vamos continuar a leitura do livro, tá bom? Como calar o acusador. Vamos lá. Eu acredito que ele estava escrevendo vários versículos no chão sobre a sua misericórdia e seu amor. No versículo 7, Jesus deu a resposta perfeita. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. João 8, 7. Quer dizer, o pecador deve ser apedrejado, mas apenas por aquele que não tiver pecado, ou seja, aqueles que não tiverem pecado. Isso até parecia bom de acordo com a lei de Moisés. Ora, isso não faz sentido. Se você vai apedrejar um pecador, você, como atirador de pedra, deve estar sem pecado. Dizendo isso, ele não refuta a lei de Moisés, nem compromete sua missão. O espírito de sabedoria e de entendimento estava sobre ele. Os fariseus eram homens que não estavam prontos a admitir os próprios pecados. Na prática, eles disseram a Jesus: nós vemos, nós não somos cegos, nós somos de Deus, tu és do diabo. E assim por diante. Mas nesse caso, Jesus fez uma coisa. No versículo 7, ele disse que os que estavam sem pecado poderiam apedrejar o pecador. E então se inclinou novamente e escreveu um pouco mais no solo. Mas ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. João 8, 9. Eles saíram um por um, porque eles não saíram todos juntos, a começar pelos mais velhos até os últimos, começando com o fariseu mais velho e terminando com o fariseu mais jovem. Ele deve ter chamado a atenção do fariseu mais velho. Talvez, ao se inclinar, tenha escrito na areia em hebraico clássico, para que ninguém ao seu redor pudesse ler, mas apenas o culto fariseu. Talvez tenha escrito o seu principal pecado, o mais grave, e o condenara pelo que havia ouvido e visto, o seu próprio grande fracasso diante de Deus. Ele foi condenado pela própria consciência e saiu primeiro. Então Jesus olhou para o próximo da fila. Ele é o próximo, super justo. Ele é alguém que, se perguntando: você é justo? Responderia: oh, eu sou justo. Eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou dízimos de tudo o que possuo. Jesus chamou sua atenção e escreveu seu pecado no chão, condenado pelo que ouviu e pelo que leu. Ele também saiu. Talvez Jesus tenha escrito o nome de alguém contra quem o fariseu tenha pecado. Somente aquele fariseu entendeu o que o nome significava quando aquele profeta estranho escreveu na terra. Os que saíam naquele momento eram os mesmos que estavam arrastando a mulher pelas ruas pouco tempo atrás. Aqueles que não relaxaram a mão que segurava os pulsos da mulher quando a arrastavam à presença de Jesus. Jesus continuou escrevendo no chão até que todos foram embora. Eles saíram um por um, a começar pelo mais velho até o mais jovem. O que escreveu cada um deles sabia que ele não tinha como conhecer. Foi revelado por Deus a Jesus. Ele não podia tolerar pecado, mas o pecado dentro dos corações daqueles homens era tão grande quanto o pecado da mulher adúltera. E todos deveriam ser apedrejados. Jesus não precisava de que ninguém lhe dissesse como era uma pessoa,
porque sabia o que havia no coração do homem. Não julgava de acordo com a aparência, julgava com o justo juízo. Então, erguendo-se Jesus, e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: ninguém te condenou? Ou seja, perguntou: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco a condeno. Vai e não peques mais. João 8, 10 e 11. Onde estão aqueles teus acusadores? Nós nos tornamos acusadores, instrumentos do acusador. Sempre que julgamos através da aparência externa, olhamos na carne em vez de buscar saber pelo Espírito. Jesus não olhava para uma pessoa e não julgava segundo a carne. Ele conhecia a pessoa segundo o Espírito. Em 2 Coríntios 5,16, Paulo fala com a igreja dos Coríntios que eles eram culpados de se gloriarem na aparência e não no coração. Eles eram culpados por pensar que eram uma super igreja com super apóstolos. Eles eram super operadores de maravilha. Eles se gloriaram nos homens. Paulo disse: esse gloriar não é bom. Eles poderiam ter dito: você já esteve na reunião daquele pregador? Você já ouviu esse homem pregar? Então, eles podem ter dado pouca atenção àqueles que eram verdadeiramente ministros de Deus. Até mesmo o próprio Paulo. Eles disseram: ele escreve boas cartas, mas a presença pessoal dele é fraca, é inexpressível, não é nem mesmo um bom orador. Em resposta, Paulo disse: assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos deste modo. 2 Coríntios 5,16. É por isso que não há nenhuma pintura original de Cristo hoje. Deus sabia que iríamos querer imitar a carne, considerando-se que Ele quer formar Cristo dentro de nossa alma. Tudo o que sabemos sobre Jesus hoje é o que aprendemos sobre Ele pelo Espírito e pela Palavra. Paulo nos ensinou que, do mesmo modo que conhecemos Jesus pelo Espírito, também devemos conhecer todas as pessoas em nosso meio. Glória a Deus. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!